Olá a todos e a todas. Me chamo Lucas e este podcast é referente ao trabalho interdisciplinar do curso de Direito da Uninter deste semestre. E hoje, eu e os meus colegas William, Giovanna e Tiago iremos entrevistar o deputado Luizão e o cientista político Tiago Souza. Então foi assim que em 27 de abril, nossos parlamentares, nossos ministros, ficaram marcados com discursos contraditórios, com ideologias, com fake news sobre toda essa situação de pandemia, vacina e, infelizmente, vidas que perdemos devido a essa pandemia. Com isso, o que ficou marcado nessa CPI é que houve muita discussão entre verdades entre os nossos ministros, assim como também o que mais nos chama a atenção é o discurso de trocar a bula da cloroquina a fim de empurrar esse remédio no sentido pejorativo goela abaixo de nós brasileiros, sabendo que um remédio, um medicamento sem nenhuma comprovação verídica através dos cientistas que realmente combate o SARS-CoV-19, vulgo Covid-19, eis então que os ministros bolsonaristas impunham a sua verdade acima dos demais que participaram da CPI, assim como aqueles todos que foram ouvidos, declarando que a cloroquina é o melhor remédio para Covid-19, embora saibamos que não seja essa a verdade. Além disso, o que mais nos deixou também abismados foi o próprio governo não aceitar, ou aliás, recusar e ignorar as diversas mensagens da Pfizer para negociarmos mais de 70 milhões de doses de vacina, coisa que faltou, ou seja, poderíamos ter salvo pelo menos 70 milhões de vidas brasileiras que infelizmente se perderam por esse discurso infelizmente negacionista e infelizmente também cheio de fake news. Então, infelizmente, fomos marcados por essa CPI que foi extremamente necessária para descobrirmos o que realmente o Brasil pecava, o que realmente o Brasil tinha necessidade de saber. É aquilo por tudo quanto meio o brasileiro anseia ainda por conhecimento sobre esse tema. E sim, podemos dizer sim que foram marcados por diversas informações, diversas declarações de corrupção. Deputado Luizão, por um acaso houve uma condução adequada da pandemia por parte do Executivo em seus vários níveis? No nível econômico, na saúde, nas questões diplomáticas? Ora, se houve uma condução adequada aí por parte do Executivo nos diversos níveis, bom, primeiro que a pandemia, ela pegou todos de surpresa, né? Tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Tanto é que havia uma dúvida se a competência era mais do Executivo Federal, dos estados, dos municípios. Só a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ficou definido que as providências seriam compartilhadas e que estados e municípios tinham autonomia para definir, os cuidados, enfim, em relação à pandemia. Acho que no início houve um atrapalho geral, as pessoas foram descobrindo como tratar da pandemia, como enfrentar essa novidade, Não foi só aqui no Brasil, nos outros países também a gente acompanhou. Tinha países que tinham um encaminhamento de um jeito, outros países de outro, enfim, até que as coisas meio que normalizaram e houve assim um entendimento meio geral das providências que deveriam ser tomadas. Agora, é óbvio que teve muitas dificuldades, e encaminhamentos diferentes. O Congresso, nesse período da pandemia, procurou se ater a projetos para o enfrentamento da pandemia e também as consequências da pandemia, procurando dar respostas dentro da legislação para que governo federal, estados e municípios tivessem condições
de fazer o enfrentamento da pandemia com respaldo legal. Deputado, há indícios de que questões ideológicas possam ter influenciado nas tomadas de decisões? Olha, eu acompanho aqui no Congresso Nacional discussão de N temas, né? Temas dos mais diversos, e questões ideológicas estão presentes, né, nas discussões. Não ia ser diferente na pandemia. A pandemia por si só, ela já gerou diversas incertezas, inseguranças e opiniões diferentes. Então, é evidente que também questões ideológicas influenciaram a tomada de decisões, tanto a nível do governo federal, governos dos estados, municípios. Nós acompanhamos a Curitiba e a região metropolitana. Tivemos dificuldades ali de entendimento, de tomada de decisão comum, né, num espaço tão pequeno, muito mais a nível do Brasil. Então é evidente que um assunto novo, né, que pegou todos de surpresa, com poucas informações científicas, inclusive, é óbvio que, inclusive, na área médica, né, os médicos tiveram dificuldades de entendimento unificado e ainda continuam tendo, né? Se a própria área médica, que é a área de frente para entender uma doença nova, tiveram dificuldades, e quando um executivo, um prefeito, um governador, ele vai fazer uma tomada de decisão na área médica, quem que ele ouve? Ele ouve os profissionais da saúde, começando pelos médicos, né? Então, a divergência começou justamente aí na área médica e influenciou a tomada de decisões, sim, né? E se teve questões ideológicas envolvidas, é óbvio que teve, assim como tem em outros assuntos também. Nessa questão não foi diferente. Então, partindo dos próprios profissionais que devem lhe dar a orientação, o caminho a ser seguido para a tomada de decisões, eles também tiveram muita dificuldade de ter um entendimento único, né? Então, isso também criou dificuldade na hora dos encaminhamentos para o combate ao coronavírus e também para a tomada de decisão em relação às consequências, né, do vírus, que ainda tem muitas incertezas aí sobre o combate efetivo e quando que isso vai terminar e quais os medicamentos mais eficazes, né? Cada dia estão se descobrindo novas coisas, né? E, claro, todos nós esperamos que, de fato, né, a gente possa extirpar de vez o coronavírus. Seria a condução da pandemia mais um triste exemplo da corrupção endêmica em nosso país? Eu acho um exagero dizer que houve no combate à pandemia, houve mais um exemplo de corrupção endêmica. Eu acho que existe sim corrupção no Brasil, no mundo, em diversos setores, né? Não é só no poder público, existem associações, em igrejas. Você tem, uma questão de cultural, né? Ela acontece no Brasil, acontece em outros lugares. Agora, eu acho que o Brasil evoluiu muito, né, no combate à corrupção. Cada vez mais estão sendo criados órgãos de controle, legislação mais rígida para justamente evitar, prevenir a corrupção. Que esteve, veja, nós temos 5.500 municípios, 27 estados da federação, nós temos um governo federal enorme. Nós tivemos notícia de casos de corrupção durante a pandemia? Tivemos casos isolados, né? Casos isolados. Não dá para dizer que houve e todo mundo praticou corrupção durante a pandemia. Eu estou aqui no Congresso Nacional e nós a todo momento estamos aperfeiçoando legislações para justamente inibir e evitar casos de corrupção no Brasil. Então, se teve, e teve de fato, que nós ouvimos notícias, né, aqui e acolá, mas são casos isolados. Eu vejo por esse lado. Eu vejo que cada vez mais nós estamos evoluindo para que o país se torne mais sério e seja mais rígido no combate a esses tipos de deslizes, principalmente na administração pública. Tiago, por um acaso, houve uma condução adequada da pandemia por parte do Executivo em seus vários níveis, seja no nível econômico, na saúde, nas questões diplomáticas? Essa é uma análise extremamente complexa de se realizar até por profissionais extremamente graduados e experientes na área. Para não ser leviano em minhas colocações, eu acredito ser necessário estabelecer parâmetros objetivos e especificar pontualmente a análise a ser feita com base numa comparação. Na área da saúde, no que tange aumento ao número total de mortos em diversos países, desconsiderando o tamanho de sua população,
Resposta é definitivamente não. São mais de 600 mil mortos em menos de 2 anos. Se olharmos mortes por milhão, segundo os dados levantados pelo jornal Gazeta do Povo, que eu consultei dia 27 de outubro, o Brasil se encontra em 7º lugar global, o que também não é muito animador quando pensamos que foi uma pandemia e centenas de países foram afetados. Seria um grande erro apontar esses dados sem levar em consideração os fatos que culminaram nessa situação calamitosa. E aí entram interpretações diversas, visões técnicas, visões políticas, jurídicas, dentre várias outras. E não cabe a mim fazer juízo de valor sobre isso, né? Passando pela área econômica, a inflação histórica não pode ser deixada de lado. O aumento de preços consecutivos de produtos básicos, gasolinas, serviços essenciais, o dólar ultrapassando 5,60 diariamente, quando em janeiro de 2020 já custou 4,10, novamente, apontar os dados sem levar em consideração todo o contexto é errado. Todavia, num panorama tão amplo como esse, com tantas coisas ruins em tantas áreas, podemos saber onde foi o erro, mas definitivamente há um grande erro ou até grandes erros. Se analisar diplomaticamente, iremos pelo mesmo caminho, ou até um pouco pior. Então prefiro não me delongar, não ser redundante e passar para as próximas perguntas. Tiago, por um acaso, a condução da pandemia seria mais um triste exemplo da corrupção endêmica em nosso país? Não acredito que somente um fator possa ser atribuído como causador de um problema tão grave e complexo como esse, bem como não existe apenas uma pessoa culpada. Obviamente, a corrupção brasileira enraizada há anos em nossa política interfere diretamente e contribui negativamente numa situação calamitosa como essa. É um fato. Superfaturamento de respiradores, impeachment do governador do Rio de Janeiro, inúmeras investigações deflagradas pela Polícia Federal, dentre inúmeros outros fatos que apontam o quão corrompido está nosso sistema político. Porém, para traçar um paralelo entre os resultados ruins da pandemia e a corrupção, é necessário fazer uma análise de conjuntura profunda através de coleta e cruzamento de dados para só assim chegar a um resultado concreto. O que for dito além disso são apenas ilações. E está aí um grande problema da nossa política. Há indícios de que questões ideológicas possam ter influenciado nas tomadas de decisões? Para responder isso, precisamos conceituar o que é ideologia. Esse termo foi cunhado pelo Conde de Tracy, um político, filósofo e iluminista francês. Resumindo bastante, para Tracy, ideologia significava ciência das ideias. Tal ciência teria a função de mapear as ideias e suas consequências. Essas informações por si só não ajudam muito a entender o que nós precisamos, então vou buscar algo mais contemporâneo, digamos assim, para explicar isso. Norberto Bobbio, em seu livro Dicionário da Política, esse é um escritor muito conhecido, tem a definição mais aceita de ideologia hoje em dia. Ou melhor, duas definições, uma num sentido fraco e outra no sentido forte. O sentido fraco significa um conjunto de ideias e valores que tem a função de orientar comportamentos políticos coletivos. Já o sentido forte tem base no marxismo e para o que nós precisamos aqui não é muito útil. Levando em consideração o sentido fraco de ideologia para Bobbio, fica fácil entender que sim, as tomadas de decisão foram influenciadas por questões ideológicas, tanto quanto as nossas decisões do dia a dia também são influenciadas, porque nós temos um conjunto de ideias e valores que carregamos conosco e nos orientam, ou melhor, orientam os nossos comportamentos políticos e coletivos. Então, esse foi o podcast do 4º período de Direito da Uninter. Agradecemos aos 2 convidados, o deputado federal Luizão e o cientista político Tiago Souza, e também a todos os ouvintes até aqui. Até a próxima.